quem está na mesma montanha-russa que eu. Sejam bem-vindos, viajantes. Vamos se acomodando aqui no sofazinho da nave, porque olha, não tá paçoquinha não, né? Temos próximas semanas aí bastante agitadas, com movimentos que nos convidam a lugares muito profundos de nós mesmos. Então eu quero trazer um pouquinho algumas reflexões e alguns insights para nós, para que possamos nos preparar para a montanha-russa que nos aguarda. Quem disse que fazer parte dessa viagem por esse imenso planeta Terra seria um playground assim, de boinha, sabe? Que a gente fica ali balançando, daqui a pouco dá uma escorregadinha, uma gangorra, mas é tudo bem até que controlado? Pois é, quem achou que ia ser assim se enganou. Eu acho que a coisa que eu tenho mais escutado nesses últimos dias de amigos, de familiares, das pessoas que fazem as mentorias comigo, é que parece que já vivemos 10 anos e ainda nem terminamos fevereiro. Essa é a energia que nos aguarda para esse ano. Isso é o que a gente vem falando tanto aqui pela astrologia, sobre ser um ano iniciático, sobre ser um ano com marcos históricos dentro do viés da astrologia. É isso que significa ser um ano 1, é isso que significa ser um ano do cavalo de fogo, entre tantas outras movimentações que estão nos apertando em muitos sentidos. E é um pouquinho sobre isso que eu quero trazer para você hoje, principalmente para que dentro dessa construção que a gente vem fazendo juntos aqui, então a gente começou com um processo de inspiração, caminhamos para a travessia e agora eu quero chegar com você na fase que é o movimento. Então a primeira coisa temos ainda para essa semana, de fato, amanhã, dia 26 de fevereiro, a gente dá início ao primeiro Mercúrio retrógrado do ano. Para quem já me acompanha por aqui ou para quem já conhece um pouquinho mais sobre astrologia, sabe que os movimentos de Mercúrio retrógrado, eles são normais e eles sempre acontecem aí mais ou menos de 3 a 4 vezes por ano. Então já é ali um pouquinho algo que é conhecido para todos nós. É sempre o momento que todo mundo fica, ai que saco, vai começar o Mercúrio retrógrado de novo? Porque sim, né? O Mercúrio retrógrado tem ali algumas das suas características meio chatinhas, que é aquilo que a gente conhece numa camada mais superficial ou nessa primeira camada do contato com o Mercúrio retrógrado, os clássicos bugs com a comunicação, os bugs na internet, os atrasos, as falhas, as compras que vêm errado, os contratos que dá algum probleminha, geralmente os né? Aqueles faraó que ressurgem da tumba e que voltam para ficar ali trazendo, espizinhando a gente. Então, essas são algumas coisas já conhecidas por todos nós, mas claro, cada retrogradação, ela tem um ponto diferente, ela traz um convite diferente e o principal de tudo, para a gente sempre lembrar, e eu gosto de trazer isso aqui, são duas coisas, tá? A primeira delas, nunca se esqueçam que o movimento de Mercúrio retrógrado, ele é sempre um convite para a gente revisar aqueles lugares que a gente já está acostumado. Então, sabe a famosa zona de conforto, aqueles lugares que você vem repetindo num piloto automático, muitas vezes, sem nem pensar mais, sem nem refletir se está fazendo sentido, mas é o clássico todo dia compro pão na padaria, na mesma hora e fazendo o mesmo caminho? Então, quando chega Mercúrio retrógrado, ele vem pedir exatamente para a gente dar uma pausa. Eu gosto muito de uma analogia que eu brinco, que é assim, ó. Eu imagino que você tá ali com a sua Ferrari a 200 km por hora, que se você continuar acelerando nessa mesma toada, logo ali na frente tem um muro gigantesco e você vai dar com o carro nesse muro. O Mercúrio retrógrado, o que que ele faz? Você tá com essa Ferrari a 200 km por hora, esse Mercúrio retrógrado ele chega
ele pausa essa Ferrari, ele volta um pouquinho para trás, então ele dá uma rezinha, né? Então ele, opa, peraí, deixa eu reavaliar isso aqui, deixa eu rever esse caminho, deixa eu revisar se é isso mesmo que eu quero. E aí depois, quando volta o movimento direto, aí essa Ferrari pode acelerar mais uma vez, ela pode ir para frente de novo, só que agora ela tá mais alinhada. Ela percebeu talvez que um automatismo ou uma coisa que ela estava fazendo meio que por um piloto automático, ela teve o tempo para rever, para reorganizar e aí voltar, seguir em frente de novo mais alinhada. Essa é a primeira coisa que a gente precisa lembrar sempre de Mercúrio retrógrado. E a segunda coisa é, se você quiser aprofundar de uma maneira que é única para a sua trajetória, você precisa encontrar no seu mapa astral aonde que você tem o signo de Peixes, que nesse caso a retrogradação de Mercúrio vai acontecer nesse signo, e aí você procura lá no seu mapa onde você tem o signo de Peixes, porque é nessa casa, os assuntos dessa casa, onde você vai ser convidado a fazer essas revisões. Essas são as duas primeiras coisas que a gente precisa ter ali já atentos. Então vamos ter o início agora no dia 26 de fevereiro, que é a próxima quinta-feira, e ele se estende até o dia 20 de março. Essa para mim é a coisa mais interessante desse primeiro Mercúrio retrógrado do ano. Por quê? Olha só, vocês estão me vendo falar nesses primeiros vídeos do ano que eu trouxe aqui para vocês, exatamente dessa conclusão energética do ano de 2025. Porque para quem não assistiu os vídeos anteriores, e eu convido a você que assista, caso você tenha interesse para seguir nesse raciocínio junto com a gente, para astrologia, o ano só inicia quando o Sol chega no signo de Áries. Então, sempre, todos os anos, janeiro, fevereiro e o início de março, eles ainda são um fechamento do ano anterior pela ótica da astrologia. Então, a gente está falando que estamos nessa fase final da temporada pisciana, o Sol está no signo de Peixes, concluindo energeticamente o ciclo de 2025, e lá no dia 20 de março, quando o Sol entra em Áries e marca o equinócio, a gente então está falando que se iniciou energeticamente e astrologicamente o ano de 2026. E aí vamos pegar essa informação. Estamos vindo de um ano 9, que foi o ano de 2025. Estamos para esse ano 1, que é o ano de 2026. E a gente tem um Mercúrio retrógrado acontecendo exatamente nas últimas semanas de fechamento do ano de 2025. Olha, viajante, por mais que não esteja paçoquinha não, porque não tá para mim, não tá para você, não tá para nenhum de nós, o que eu vejo de muito rico é uma energia disponível e mais disponível ainda, né? Como se fossem assim todos os nossos professores, os nossos guias, os nossos mentores, dizendo assim, olha, eu vou te dar um empurrãozinho a mais para você terminar de fazer a sua tarefa. Então, quando a gente está falando que essas últimas semanas antes do ano novo astrológico, a gente vai ter essa chance de dar essa rezinha e revisar, rever, perceber o que ainda estava faltando eu fechar, eu limpar, eu encerrar. Eu acho que isso é muito rico e uma oportunidade muito grande para que a gente entre de fato com os dois pés nesse ano de 2026, que é um ano iniciático, é um ano pioneiro, é um ano de nascimento, é um ano de plantio de todas as novas sementes, é um ano que inicia um novo ciclo dos próximos 9 anos. Veja, com a casa toda arrumada, com o espaço todo no seu terreno, com a sua terra toda adubada, a terra fofinha, toda limpa, para receber essas novas sementes que você tem para plantar aí por esse seu ano de 2026 inteiro. E veja, a gente está falando que inicia esse processo de retrogradação de Mercúrio, e quem aqui me acompanha já sabe que eu tô avisando que a gente tem aí o próximo eclipse, que é um eclipse lunar no signo de Virgem, que aí ele vai acontecer dia 3 de março, na semana que vem, dando a liga nesses dois primeiros eclipses
do ano de 2026. Os eclipses, eles geralmente vêm em pares, então é um eclipse solar e um eclipse lunar. Para quem lembra, eu já falei no vídeo anterior, dia 17 de fevereiro a gente teve o eclipse solar no signo de Aquário e agora, para completar a duplinha, a gente vai ter o lunar no signo de Virgem, ou seja, é um eclipse de lua cheia. É um eclipse onde a gente vai ter o avistamento na lua. O eclipse solar a gente teve o avistamento no sol. E aí, olha que linda que é a teia da vida sempre, por mais que a gente não entenda. Um Mercúrio retrógrado acontecendo no signo de Peixes e o eclipse acontecendo no signo de Virgem, ou seja, são os opostos complementares. Peixes é o oposto complementar de Virgem, Virgem é o oposto complementar de Peixes. Então a gente está com uma energia nos céus para todos nós muito forte das temáticas que dizem respeito ao signo de Peixes e Virgem. Parênteses, para você aprofundar nisso e conseguir compreender isso dentro da sua própria realidade, da sua individualidade, relembro, volta no seu mapa e procura lá as casas em que você tem o signo de Virgem e Peixes, porque é lá que toda essa babadeira cósmica está acontecendo. E claro, para quem não tem o seu mapa ou nunca fez o seu mapa na vida ou quer ganhar as clarezas desse momento, a minha agenda para as leituras desse período, elas estão abertas. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para saber mais sobre como a gente pode fazer a sua leitura, aprofundar um pouquinho mais nos convites aí para a sua vida individual. Vocês me encontram aqui nesse link. É sempre uma alegria poder decifrar os enigmas para os viajantes do planeta Terra. E voltando aqui, seguindo para as nossas reflexões, vamos lá, o que a gente tem para esses próximos dias e que para mim é muito claro, um chamado inclusive de movimento. Porque parece que o Mercúrio retrógrado, ele sempre tem uma coisa assim, né? Ah, então ninguém compra nada, ninguém sai de casa, ninguém fala com ninguém, todo mundo fica ali quietinho, só esperando o Mercúrio retrógrado acabar para a gente voltar à vida. E não é isso. Não é isso, na verdade, o movimento. É claro que a gente passa a ter cautela maior e um pouco mais redobrada sobre as coisas, mas a gente não deixa de viver. E muito pelo contrário, se tem coisas que já estavam na iminência de serem resolvidas, muitas vezes é com um Mercúrio retrógrado que essas coisas deslancham. Então, como eu falei ali para vocês no início, é claro que se às vezes puder evitar de assinar um contrato grande, né, ou então de comprar uma coisa muito grande, que seja um valor muito alto, é claro que pode valer a pena esperar as semaninhas de Mercúrio retrógrado, mas outras coisas que já tiverem engatilhadas, às vezes o Mercúrio retrógrado te ajuda a terminar de resolver. Dentro dessa perspectiva, o que a gente vai ter como polaridade, né? E é isso que eu quero aqui, que você daí possa prestar bastante atenção e perceber como esses movimentos já estão te atravessando. O eixo de Peixes e Virgem, ele tá falando que em Peixes é todo esse nosso lugar invisível. É a nossa conexão com a nossa fé. É o mundo espiritual de tudo aquilo que a gente não toca, que a gente não pega, que a gente não tem certeza. É essa fé que nos convida a soltar o controle e confiar nesse oceano de infinitas possibilidades, conectar com a nossa intuição, com os nossos sonhos, com aquilo que eu vislumbro que está num campo ainda completamente etéreo, completamente sutil, né? É esse mergulho profundo na nossa psique, nas nossas emoções, nesse lugar que muitas vezes é difícil até da gente nomear. Na ponta oposta, quando a gente vai falar de Virgem, eu falo exatamente do oposto. O Virgem é a concretude, é muito a relação com a terra, os pés no chão, a realidade, aquilo que eu toco, a minha rotina, né, os meus ritmos de todo dia, o cuidado com a minha saúde, o cuidado com a minha alimentação, o cuidado com o meu corpo físico, a rotina diária do meu trabalho, né, o que eu faço ali todos os dias, como que as minhas coisas estão organizadas, estão planejadas. O que a gente vai precisar tomar atenção desse eixo que é o oposto complementar? Não ir para um excesso da sombra de Peixes, então tomar muito cuidado com as anestesias, com tudo aquilo que a gente busca se anestesiar
para não lidar com a realidade, né? Então são as fugas, são os vícios, são as drogas, né? É aquela busca por prazeres efêmeros que nos desconectam de lidar com uma realidade. A gente vai ter que tomar cuidado com as fantasias, com as idolatrias, com aquele lugar que eu fico buscando um salvador externo. Essa é uma das temáticas muito fortes para a gente tomar atenção nesse início de ano, é que essa era dos salvadores, dos gurus, daquela espiritualidade que parece que só tá fora, essa era chegou, porque ela já chegou ao fim. O que eu falo quando eu quero dizer isso? Que mais do que nunca, a gente está precisando voltar e resgatar essa voz interna, desse mestre interno que nos habita, desse guru interno que nos habita, e cada um de nós manifestar a própria espiritualidade encarnada no seu dia a dia. Então perceba aonde você talvez esteja muito, né, viajando na maio aí, vivendo num mundo da Alice, fantasiando demais as coisas, buscando essa fuga, buscando não lidar com a tua realidade, querendo fugir dos processos da vida, às vezes até se afastando de lidar com as suas emoções e indo para um lugar onde você literalmente vai buscar ali o remedinho que vai anestesiar a sua dor, a pílula mágica que vai resolver uma questão de saúde, porque você não quer enfrentar a concretude do dia a dia. E na ponta oposta, o que a gente precisa tomar cuidado com a sombra de Virgem é o excesso da rigidez. O excesso de um pessimismo, um excesso de uma racionalidade que quer tudo planejado muito certinho e o horário que não pode escapar e a planilha que não pode sair do meu controle e tudo que precisa ficar embaixo do meu nariz para eu ter tudo controlado, para eu evitar lidar com as emoções. Então percebam que um é o oposto do outro e que depende de onde cada um de nós tem mais as suas dificuldades e os seus desafios, para a gente não estourar em um desses lados como forma de abafar o outro. Quando, na verdade, qual é o movimento? E esse é o convite que eu quero deixar para você fazer essa reflexão para essas próximas semanas. E quando eu digo essas próximas semanas, eu tô mesmo falando desse dia 26 propriamente, né, de fevereiro, com o início de Mercúrio retrógrado, até o dia 20 de março, onde a gente vai entrar com o Sol em Áries e o Ano Novo Astrológico. Então a gente está fechando essa temporada de peixes. O eclipse da semana que vem, ele fortemente reverbera para os próximos 15 dias, então vai estar ali batendo pertinho também do Ano Novo Astrológico. Por isso que eu acho que essas próximas semanas, elas são de muita atenção, de muita presença. Eu tenho comigo uma sensação de que dentro da sua espiritualidade, e quando eu falo isso, eu sempre reforço isso aqui, não é sobre religião, é sobre a sua conexão com o alto. Quando eu falo com o alto, é isso que está para além da matéria. A conexão que você tem com isso que está para além do que os olhos físicos enxergam. Eu sinto que essas semanas é como se a gente tivesse um canal e uma oportunidade de nos conectar, de receber mensagens, de deixar mais purificada a nossa intuição, para que a gente receba direcionamentos para o nosso caminho, né? Para que exatamente esse Mercúrio retrógrado em peixes, ele seja aí a figura de Hermes, né? Na mitologia, ele é o psicopombo, o grande mensageiro entre os céus e a terra, entre os deuses e o humano, para que você de repente aí receba as tuas cartas do invisível, dos teus mentores, dos teus guias, te ajudando. Olha, revê aqui o caminho, ajusta um pouquinho essa rota, vamos relembrar esse sonho, vamos afinar essa intuição, vamos fortificar, né, fortalecer essa sua fé, para que então você possa materializar, que é esse eclipse de lua cheia em Virgem. Então, o movimento para nós aqui, primeiro de tudo, tá? Eu sinto que é você
se colocar em momentos de pausa. O que eu quero dizer com isso? E lembrando que assim, né, a gente vai ter em Peixes planetas importantes, porque o Sol está em Peixes, o nó do norte ainda está em Peixes, esse Mercúrio em Peixes. Então assim, se nesses próximos dias, dessas semanas, todos os dias, e agora eu vou falar também todos os dias, não no sentido de uma obrigação, mas no sentido da disciplina virginiana, no sentido assim, ó, todos os dias, pausa um pouquinho. Quanto é um pouquinho, Aline? Eu não sei. Para mim, às vezes, um pouquinho é 30 minutos, para você é 10, para outra pessoa é 1 hora. Mas que momento é esse que todos os dias você vai vir em presença, se colocar aí no seu cantinho, no seu altar, no seu espaço sagrado da sua casa, e que em presença de corpo e espírito, você vai fechar um pouquinho os seus olhos, você vai silenciar e você vai perceber, nossa, peraí, o que eu tô sentindo hoje, né? O que tá movimentando aqui dentro de mim? Como que tá a minha saúde mental? Como é que tá a minha conexão? Eu tô com fé na vida? Eu não tô? Eu tô meio pessimista? Eu tô meio querendo largar tudo? Eu não tô mais acreditando em nada? Tô achando que a vida me esqueceu? Tô achando que, sei lá, vou continuar aqui mesmo nessa caminhada sofrida, porque eu já conheço mesmo e dane-se tudo? Ou então, eu tô mesmo com os meus desafios, às vezes um cansaço, porque esse é um eixo da saúde e da doença, né? Então, a depender como está movimentando o seu mapa, pode ser que você sinta muito no corpo físico mesmo, pode ser que esteja sentindo um cansaço mental muito grande, às vezes um corpo que parece que está mais desvitalizado, mas tudo isso é porque são fluxos energéticos que eles nos atravessam em todos esses níveis, físico, mental e espiritual. Então, como é que a gente pausa um pouco? E aqui eu acho que é muito importante sair dessa exigência virginiana da sombra, que ela é muito punitiva. Quem tem aí, né, quem são os virginianos de plantão, ou quem tem muitos planetas em virgem, sabe do que eu tô falando? Virgem na sombra tem um chicote na mão muito doído, que é um chicote da perfeição. Nada nunca tá bom, nunca tá o suficiente, eu sempre tô me apequenando demais ou eu tô me engrandecendo demais, é sempre uma busca por mais um curso, mais um estudo, mais uma coisa. Essa exigência, essa autocobrança que machuca, né? Então, como é que dentro desse lugar que força a produtividade ou que parece que tem uma voz ali, né, nos obrigando o tempo inteiro. Olha, tem que fazer mais, tem que fazer mais, tem que trabalhar mais, tem que mais e mais e mais e que nunca tá bom. E parece que essa dificuldade, né, esse aprisionamento da vida do dia a dia, e nisso a gente vai se desvitalizando enquanto alma. Então essas pausas para os próximos dias, para as nossas próximas semanas, é importante para que você faça essa verificação a níveis mais sutis, né? Que você pare um pouquinho e perceba, nossa, hoje é um dia que eu acho que eu tô aqui meio, não sei, com uma angústia, ou talvez uma sensação meio esquisita. Como que eu dou vazão para isso? Ou então, eu tô percebendo que eu tô me conectando mais com os meus sonhos, né? Com o que eu desejo, a minha intuição tá fina, eu tô recebendo muitos downloads, muitas mensagens. E aí o passo, o que eu chamo de movimento na prática é você tenha muito claro as suas ferramentas de autorresgate. Quando eu falo de ferramentas de autorresgate, o que eu quero dizer? Saiba muito bem como é que você se resgata das suas próprias baixas vibrações. Vai ser por meio do quê? De música? De dança? De meditação? De um exercício físico? De andar na rua? De comer uma comida gostosa? De sair, dar uma volta no parque? De conversar com alguém que eleva a tua frequência? De fazer uma defumação na tua casa? O que que é? Para esses próximos dias, eu sinto que isso vai ser muito importante. Se a gente não ficar atentos e presentes e no momento que der essa baixa, você mesmo não se resgatar, a chance da gente ir para as baixas vibrações dessa energia é muito grande, porque tem um céu inteiro nesse eixo
Peixes e Virgem. Então perceba que ou você vai estar ali pessimista e desistindo de tudo, ou você vai estar se chicoteando, se exigindo e exigindo uma alta performance, e nesses dois lugares a gente se machuca demais. Então, movimento para esses próximos dias. Primeiro, as suas pausas, os seus momentos de presença para você checar as suas emocionalidades, o seu campo sutil, aquilo que não se explica, aquilo que não se enxerga. Se permitir, talvez, não ter todas as respostas, mas mesmo não tendo todas as respostas, ainda assim, tendo a sua confiança, a sua confiança no alto, na vida, em você mesmo, e que por mais que agora eu não saiba aonde vai estar o próximo looping da montanha-russa, eu confio que eu tô amparada, né? Eu tô amparada aqui por esse cinto, por essa coisa aqui que me segura, e eu confio. Essa é a confiança de Peixes. E um outro movimento que eu sinto, que eu tenho percebido muito aqui, né, na minha jornada, e que eu acho que ele pode ser muito válido, é esse eclipse em Virgem, lembrando que ele é um eclipse de nó do sul. Então, o nó do sul é sempre uma energia que ela vai fazer limpeza, que ela quer depurar, que ela quer dissolver. E como é um eclipse lunar, a lua representa o passado, né? Representa o karma, o passado, as histórias antigas. Então, eu sinto que sim, também tem um movimento que nos pede a uma faxina, a uma organização. De repente, o que vem para a superfície, né? Que história de passado, que relação, que memória, que situação que vem para que você olhe e você possa depurar, e você possa dissolver, e você possa limpar. E aí é claro que para cada um de nós isso vai se dar num setor diferente, mas que pode ser uma limpeza bem concreta mesmo, tipo da tua casa, das tuas roupas, da tua imagem. Pode ser uma limpeza que se dê num campo mais mental, então você perceber que você precisa fazer uma faxina psíquica, que você precisa desintoxicar, talvez da internet, das redes sociais, liberar um vício de pensamento. Pode ser que se dê numa limpeza espiritual, que você perceba que você precisa voltar, se reconectar com algo, se aproximar mais da sua espiritualidade. Aonde é que essa limpeza, que essa depuração virginiana vai pedir para você fazer para que você se conecte e consiga enxergar melhor estes sonhos? Peixes. E olha só, quem é regente de Virgem? Mercúrio. Mercúrio está em Peixes. Então, vocês conseguem perceber essa construção aqui? Essa teia que eu quero construir com você? Que é, um está direcionando para o outro. Um está empurrando para o outro. Um está sendo catapulta para que eu perceba o outro. Então, algo ganha ápice, porque é a lua cheia. Então, algo se revela em Virgem para que eu me... então era isso que estava acontecendo aqui nesse campo sutil que eu não estava percebendo. E esse campo sutil também pode me empurrar aqui para essa concretude. É uma dança muito harmônica, mas que transita exatamente nessas polaridades do que eu vejo e o que eu não vejo, da água e a terra. Se eu encharco demais, eu me afogo. Se eu encharco de menos, eu seco. Se eu mergulho demais, eu posso me afogar. E se eu fico na terra demais, eu posso me enrijecer. Como é que eu vou regando em doses equilibradas? Um pouco de terra, um pouco de água, um pouco de visível, um pouco de invisível. Escuto minha intuição e trago para a materialização. Me conecto com os meus sonhos e me planejo para o que eu vou ter que fazer. Porque aí, quando a gente conclui esse período, a gente entra com os dois pés em 2026. E aí a gente vai falar que lá em março, a gente vai ter o que foi aquela baladinha cósmica em Aquário, a gente vai passar em Áries.
a gente também vai ter um montão de planetas lá no signo de Áries falando assim, começou. E não é começou a novelinha, começou a série do Netflix, começou uma nova era, uma nova energia, uma nova forma de cada um de nós se manifestar enquanto identidade para essa nova era que está se manifestando enquanto coletivo. E quando eu falo assim, olha só, existe sim um campo muito energético e espiritual no que eu tô te falando, mas existe um campo muito encarnatório no que eu tô falando. O nascimento, pensem aí no nascimento de um bebê. Ele é uma coisa bizarramente mágica e misteriosa, porque de uma junção de duas partezinhas veio um pedacinho de ervilha que termina num ser que tem duas pernas, dois braços, uma cabeça, um tronco, dedo, pé, e que nasce de uma forma completamente mágica e misteriosa, mas é concreto, porque os olhos estão vendo, porque um corpo de pele e osso se formou e você encarna aquilo, você visualiza aquilo. Então é essa balança, é essa gangorra que a gente vai precisar estar muito atentos para esses próximos dias, para essas próximas semanas, para que a gente possa ter um ano frutífero, para que a gente possa de fato viver o que é tudo isso que está disponível para todos nós. Então sim, eu sinto que é uma semana de movimento, a gente teve uma lua crescente aí no signo de Gêmeos, então Gêmeos nos convida, né, ao movimento, à comunicação, às trocas, às relações, tem tudo isso, não é uma coisa inerte, que tá acontecendo enquanto eu tô sentada no sofá e eu vou ficar ali esperando um tempinho de maturação. Não, eu acho que tem sim esse processo que vai ser intro, mas que ele vem para fora e externaliza. Ele percebe, ele conecta com o sutil, ele silencia, ele traz a intuição, mas ele também vem para fora, para que a gente exatamente possa manifestar o que está para nascer, né? E que já está assim. Acho que ali a cena do bebezinho coroando, me parece que eu sinto muito isso, né? Muito essa energia. Tem algo coroando, talvez muitos de nós ainda não tenhamos certeza, a depender de onde você tem esses eixos, inclusive tem uma coisa muito da identidade. Então, quantas pessoas que não tem me vindo falar sobre esse lugar de, meu Deus do céu, né? Parece que eu não tô me reconhecendo, parece que é um novo eu que tá nascendo, não sei mais se eu quero continuar fazendo o que eu realmente tô fazendo. Será que eu quero continuar nessa casa, nessa relação, com essa roupa, com esse cabelo, com essa pele? Eu conversei esses dias com uma amiga que ela inclusive falou, olha, se eu pudesse, eu virava uma cobra agora pra eu trocar tudo mesmo, de pele, de tudo, sabe? Começar... Essa é uma energia muito ativa, principalmente por Saturno e Netuno em Áries estarem no ápice da sua conjunção. Tudo isso que eu falei aqui para você, em algum nível, se enrosca, se costura na relação com teu eu sou. Não importa o setor aonde você esteja vivendo isso que eu tô te falando. Pode ser nas tuas finanças, com os teus irmãos, com a tua profissão, com o teu trabalho, com o teu chefe, com o seu relacionamento amoroso, com os seus filhos, com o que você quer fazer da vida, com os teus amigos. Não importa. Aonde quer que isso se acenda, isso se costura com a tua identidade. Em que sentido? Como é que você deixa de performar e passa a ser? A ser o quê? O máximo, o mais próximo que você puder da tua real essência. Sem se preocupar tanto em agradar, sem se preocupar tanto em ser o que os outros querem, sem se preocupar tanto em falar como as pessoas dizem que tem que falar, sem se preocupar tanto em abdicar de si mesmo para pertencer, para ser reconhecido, para ser validado. E você se descobre mais na sua inteireza e fala, olha, mas é assim que eu quero fazer isso, é assim que eu quero me relacionar, é assim que faz sentido para mim trabalhar, é assim que faz sentido para mim me comunicar.
E você banca. E a partir do momento que você banca isso, você se apropria mais de você. E você então manifesta mais de quem você é no mundo, podendo contribuir para essa grande teia que estamos todos conectados. Viajantes, eu sei que não tá paçoquinha, eu sei que tem momentos de cansaço, de desânimo, de talvez querer jogar as toalhas tudo pro alto, mas, né, eu sou uma pessoa que às vezes eu falo sozinha aqui na minha nave, muitas vezes eu dou risada de mim mesma, porque tem horas também que eu me estresso aqui, me irrito, falo assim, eu vou virar a mesa, eu não quero mais saber de nada. No momento seguinte, assim, quase como uma fração de segundo, eu me relembro de uma coisa que é mais forte do que esse ego que atrapalha, ou essa mente que confunde, né? Essa mente que quer mandar, enquanto ela só deveria ser o nosso servo, né? Ela deveria estar a serviço da alma e não aprisionar a alma. E a gente usa a mente, na maior parte do tempo, para aprisionar a alma. A gente não usa a mente a favor da alma. E aí, no momento seguinte, que eu tenho essa reconexão comigo mesma, com o meu coração, e eu dou uma extravasada, é bonito. É bonito de ver como a vida vai construindo. É bonito conseguir afastar um pouco das cenas que a gente passa. Porque quando a gente tá ali muito amarrado na cena, né? Quando eu falo amarrado na cena, é quando você tá muito amarrado no que aconteceu, no que a pessoa falou, achando que é pessoal. É duro. Desse lugar é difícil a gente conseguir ter amplitude de visão, a gente enxergar por vários ângulos, mas quando você consegue afastar um pouco e soltar um pouco e falar, peraí, se não fosse eu passando por isso, e se eu olhar isso mais afastado, será que eu consigo ganhar uma nova perspectiva? Aí você vai perceber que não tem nada que está desalinhado. Que não tem uma peça do quebra-cabeça faltando. Às vezes você só precisa esticar o seu braço um pouquinho mais para pegar uma peça que está ali longe, dar uma revirada num outro tanto de peças, mas não tem peça faltando. E essa é a magia de Peixes e Virgem. Tem muita materialização virginiana, tem terra, tem concretude, mas também tem muita magia. Tem muita coisa que a gente não entende, mas que compõe o quebra-cabeça da vida. E sabe, às vezes que eu questiono muito, né, num lugar mais inconsciente, depois eu paro e eu penso assim, não é o objetivo desta encarnação revelar todos os mistérios. O invisível, ele precisa continuar sendo invisível numa certa escala. Não vai dar. E a gente nunca vai compreender todo o mistério estando encarnados no planeta Terra, porque não é esse o objetivo daqui. A gente tem um objetivo aqui de se recordar, de se relembrar. Eu nem sei porque eu tô falando isso, porque eu nem tinha pensado que eu ia falar isso, mas enfim, olha só, que isso fique como a minha mensagem final para você que me escuta. O objetivo dessa dimensão é o máximo que você puder a cada dia relembrar a tua essência. Você não está aqui para desvendar o grande mistério. Você não está aqui para provar se o anjo existe, se o Exu existe, se a Pombagira está falando a verdade, se Santo Agostinho realmente existiu, se Nossa Senhora Aparecida realmente te cobre com manto azul. Cuidado. A gente está aqui para relembrar quem é a alma. E se você chegar lá no finalzinho da tua vida, tendo relembrado um bom tanto de quem você é nessa infinitude, nessa essência, que no momento que o corpo físico pendurar o paletó, você sabe que você só vai passar para um outro espaço-tempo, aí você vai respirar e falar, um pouquinho eu entendi enquanto eu estava viajando lá. Pensa sobre isso.
Pensa sobre isso durante essas próximas semanas. Pode ser que aí você ganhe grandes chaves para decifrar o teu enigma maior, para decifrar o que é isso que você veio manifestar nessa existência. Do meu coração, para o coração de cada um de vocês, eu desejo que sejam semanas muito mágicas, muito espirituais, no seu sentido mais encarnatório, e que você consiga se relembrar de bastante peças do seu quebra-cabeça.